Nestes 60 anos de caminhada arquidiocesana, a Igreja Particular de Pouso Alegre sentiu viva a ação do Espírito do Senhor, que, sempre presente, suscitou ao longo do tempo incontáveis ações pastorais realizadas por pessoas que, generosa e incansavelmente, doaram suas vidas nos mais diversos ministérios. São arcebispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos e leigas. Nosso povo, profundamente religioso, sempre cultivou sua fé de acordo com as propostas da arquidiocese. Com a renovação exigida pelo Concílio Vaticano II, surgiram novas lideranças e a articulação de muitas pastorais e movimentos, tais como juventude, catequese, casais, círculos bíblicos, renovação carismática católica. Era necessário, então, animar e planejar a ação pastoral da Igreja. A formação deste conselho, também dos conselhos paroquiais, muito contribuiu para despertar a necessidade de uma ação pastoral mais articulada, adequando a sua realidade. Foi então aprovada e entregue em 15 de março de 1977 o primeiro Plano Arquidiocesano de Pastoral, com vigência por 2 anos, que propunha fazer da Arquidiocese de Pouso Alegre uma igreja que reza e uma igreja que serve. Foi a primeira tentativa cheia de limites e falhas, mas entusiasmou o clero, leigos, para que a ação mais organizada, ficando a Arquidiocese dividida em 7 setores pastorais, para facilitar a operação deste planejamento. Em 1978, cresceu entre o clero e os leigos a consciência da necessidade de se realizar um planejamento mais participativo. Decidiu-se provocar uma ampla consulta às paróquias, através do envio pela primeira formulação em termos de planos e projetos, preparando a primeira Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. Em janeiro, 17 de janeiro, o nosso arcebispo Dom José D'Angelo Neto apresentou o plano de pastoral de 1979 a 1982, que assumia como objetivo geral anunciar a boa nova a todos os homens e os homens todo, propondo uma mudança de coração e adesão a Cristo, através de uma comunidade eclesial viva. E as prioridades pastorais foram pastoral familiar, comunidade eclesial de base, pastoral do mundo do trabalho, pastoral dos marginalizantes e formação dos agentes. Tais indicações marcaram uma virada pastoral na arquidiocese e em sintonia com toda a caminhada libertadora da Igreja do Brasil, à luz de Puebla. Ricas e variadas experiências evangelizadoras foram assumidas, sobretudo na formação de comunidades vivas através da evangélica opção preferencial pelos pobres e marginalizados. E aí foram oferecidos vários cursos de formação para o clero, religiosos, religiosas, leigos e leigas, identificando-se os momentos celebrativos como Romaria da Terra, encontrões de catequistas e de jovens, propondo sempre a equipe arquidiocesana de coordenação de pastoral, encarregando para dinamizar este processo de evangelização. No ano de 1983,
aconteceu a segunda Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, exatamente no dia 29 de janeiro deste ano. E ali foram definidos os destaques para a ação evangelizadora para 4 anos, até entre 1984 até 1987. Foi definido que família, juventude e mundo do trabalho seriam os destaques da ação evangelizadora neste tempo. Foi realizada nos dias 27 e 28 de outubro, tendo como objetivo a revisão e a reflexão também do documento da Assembleia de 1983. E para isso, para avaliar os trabalhos pastorais daquele ano e também esclarecendo e enriquecendo ainda mais com as novas propostas e destaques assumidos. Por exemplo, família, juventude, mundo do trabalho, agora olhada na perspectiva sob a luz da ação preferencial pelos pobres e também tendo como as comunidades eclesiais de base como lugar da vivência do Evangelho. Depois, no dia 6 de julho de 1986, aconteceu uma mini Assembleia Arquidiocesana e foi realizada lá no Seminário Diocesano com o objetivo de intensificar a caminhada da Arquidiocese com a participação de aproximadamente 70 pessoas, entre coordenadores e membros das equipes pastorais. No dia 17 de julho, foi formada uma comissão arquidiocesana encarregada de promover a conscientização do povo, para participar de modo efetivo na escolha da Assembleia Constituinte em vista da elaboração da Constituição Brasileira de 1988 depois, né? Que maravilha a gente vê a caminhada da nossa arquidiocese. E depois, em 21 de outubro, em 21 de setembro, aconteceu a concentração popular pró-constituinte nas escadarias da Catedral, promovida pelas lideranças católicas lá de Pouso Alegre, com o objetivo de esclarecer o projeto sobre a grande responsabilidade de votar naquelas eleições. E também esta abertura deste evento foi feita pelo então arcebispo Dom José D'Angelo Neto. Depois, gente, no ano de 1987, exatamente no dia 27 de setembro, foram realizadas as assembleias paroquiais. E depois, em 24 e 25 de outubro deste mesmo ano, a nova Assembleia Arquidiocesana. Nos últimos anos da década de 80, a caminhada arquidiocesana culminou com a Assembleia de 1989, tendo como prioridade o mundo da política, o mundo do trabalho, a família e a formação dos leigos. Foi então que se deu a formação do Conselho Arquidiocesano de Leigos em nossa arquidiocese. Já havia uma boa semente lançada, né? Havia várias assembleias anteriores a essa, né? Na época do José D'Angelo, boas assembleias, teve o trabalho pastoral organizado. E nessa assembleia em 92, foi uma assembleia assim, mais na organização da sacramentalidade da diocese. O direito sacramental sai da assembleia, né? Em 92. E aí isso também é uma proposta de dinamização das pequenas comunidades. O que foi tão caro para Dom João Bergese, porque ele via assim, uma necessidade muito grande da evolução do trabalho pastoral da diocese, dado a experiência que ele tinha de grandes centros, como Guarulhos, que ele veio de lá, né? Então ele dizia assim, essa região aqui vai explodir em indústria, em migração e tanta coisa que vem junto com isso, né? Ele queria preparar tudo isso para essa época de agora. O que realmente está acontecendo, né? Se eu me recordo bem, ficou com prioridade a família, a juventude, o pastor do dízimo e a liturgia, que é um ponto fundamental para a Assembleia, né?
A CBR chegou a esse ponto. Então começou a trabalhar nesse campo, a reunir nesse sentido, né? A evolução disso, né? A preocupação central dele era isso, né? Dinamizar a pastoral de uma forma que atingisse mais as pessoas, aquelas comunidades, uma igreja ativa, pastoralmente ativa. Esse projeto saiu dessa dinâmica aí, né, da Assembleia, de proposta daquelas comunidades, né? Esse projeto ele tinha como centro uma ideia de realmente acompanhar as paróquias, né? Já tinha comissão para ajudar na homilia, tinha comissão para ajudar na catequese, tinha comissão para atingir vários aspectos da vida da igreja, né? Então, tinha monitores. Cada cidade é monitor, né? Monitor, reunia seus monitores, decidia juntos e distribuía. Inclusive, material que usava a diocese é tudo importado. Nós criamos material da diocese. Foi a fraternidade, né? Foi a fraternidade, novena Natal, tudo começou a fazer a diocese nessa época, né? Quando se criou a realidade nossa, a realidade da diocese, vamos a produzir um próprio material, coisa de projeto, coisa de esperança. Sob o pastoreio de Dom Ricardo Pedro, é lançado o projeto Rumo ao Novo Milênio da CNBB, acatando a orientação do Santo Padre para a preparação ao jubileu do ano 2000, mobilizando toda a arquidiocese. Suscitou-se novo entusiasmo e ardor na evangelização. Evidenciou-se a necessidade de novos métodos. Foi quando, em setembro de 1998, o grupo de coordenação decidiu repensar a pastoral arquidiocesana e criar o processo de planejamento participativo na arquidiocese. E na Quinta-feira Santa de 1999, na Missa dos Santos Óleos, Dom Ricardo Pedro convocou toda a Igreja a entrar nesse processo participativo. Em maio deste ano, todos os membros dos conselhos paroquiais de pastoral participaram de um encontro motivado para que fossem multiplicadores da proposta nas bases. Para sustentar o primeiro passo do processo, foram ajudados a ver a realidade da Igreja e a realidade da região através de reflexões e exposições de peritos no assunto. O projeto Formamos a Igreja Viva foi o grande lema norteador de 2 subsídios que se seguiram, destinados aos estudos e reflexões em toda a arquidiocese, com os objetivos de ver a realidade de cada paróquia, revelar seu rosto, compreender as dimensões da evangelização e avaliar a vivência das mesmas, aprofundar os dados levantados e alargar o interesse pela vida da Igreja Arquidiocesana. Foram realizadas assembleias paroquiais e setoriais. Dos 7 setores, brotaram as sugestões para o objetivo geral da Arquidiocese e para as prioridades pastorais que na Assembleia Arquidiocesana, nos dias 27 e 28 de novembro de 1999, foram votados e aprovados. Em 25 de março de 2000, Dom Ricardo Pedro entregou as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Arquidiocese de Pouso Alegre 2000-2004, tendo como objetivo geral formar comunidades participativas que vivam o Evangelho numa autêntica espiritualidade, que sejam acolhedoras e solidárias, ministeriais e missionárias, celebrativas e abertas ao diálogo ecumênico e interreligioso, bem como às culturas,
em processo de formação permanente, a fim de ser igreja viva e transformadora da nossa realidade. As prioridades assumidas foram a formação permanente e a dimensão sócio-transformadora. Foi um amplo processo participativo no qual aconteceu de fato a pastoral orgânica. A coordenação da pastoral da Arquidiocese, então, era realizada por 3 instâncias nomeadas pelo arcebispo Dom Ricardo Pedro. A equipe central de pastoral, a ECP, um grupo mais especializado em pastoral, a CAP, a Coordenação Arquidiocesana de Pastoral, formada pela ECP e pelas coordenações das pastorais, movimentos presentes na Arquidiocese naquele momento, bem como os padres coordenadores dos setores pastorais. Essas 3 equipes realizaram um árduo trabalho sinodal de ouvir a realidade, ouvir as lideranças locais e ouvir o clero. E, por fim, elaborar um roteiro para o processo de assembleia que se estendeu por quase 2 anos. A equipe central de pastoral elaborou, com grande ajuda do Tacume do Laudelino, um retrato da realidade do território da igreja local de Pouso Alegre, que ajudou a compreender melhor a realidade da mesma. Foi uma grande análise de conjuntura. A 5ª Assembleia contou com 6 etapas sucessivas até culminar com a fase arquidiocesana. Nessas etapas, as coordenações das pastorais, dos movimentos e os padres em suas paróquias, com a contribuição dos conselhos paroquiais de pastoral, realizaram um imenso trabalho de conscientização, de mobilização, de estudo e execução da proposta arquidiocesana. O trabalho envolveu todo o povo de Deus da Arquidiocese, desde as 1.100 comunidades eclesiais existentes então, passando pelas paróquias, setores pastorais, coordenações diversas e todos os conselhos arquidiocesanos. Na Páscoa de 2005, Dom Ricardo entregou as diretrizes da ação evangelizadora da Arquidiocese de Pouso Alegre para os anos 2005 a 2008, com os objetivos aprovados pela 5ª Assembleia de Pastoral da Arquidiocese, em continuidade com os objetivos da 4ª Assembleia. As decisões dessa 5ª Assembleia de Pastoral delineou para a Arquidiocese uma pastoral missionária e acolhedora, fincando pé na transformação social e na formação permanente dos cristãos, e possibilitou à Igreja Arquidiocesana fortalecer ainda mais a formação permanente, tanto nos círculos bíblicos como nos primeiros finais de semana nas paróquias, primeiro final de semana de cada mês, a implementar também em âmbito arquidiocesano as equipes dos monitores, que já vinha caminhando há um longo tempo. Fortalecer os conselhos das comunidades paroquiais e também setoriais, revisando as orientações e estatutos dos mesmos. A realizar eventos propostos pela Conferência dos Bispos do Brasil, como o Grito dos Excluídos, Semana Social, Plebiscito da ALCA, Acordo de Livre Comércio das Américas e participação de lideranças arquidiocesanas em eventos nacionais como os intereclesiais das SEBs e os encontros de fé e política. A constituição dos conselhos missionários a nível paroquial, setorial e arquidiocesano. A efetivação do projeto Igrejas Irmãs, assumindo uma paróquia na Diocese de Ponta de Pedras, Ilha do Marajó, Estado do Pará.
E o antes e o pós-Assembleia foi uma fase de muita riqueza e efetivamente de grandes esperanças e vivências do Evangelho de Jesus Cristo. Essa etapa da vida arquidiocesana trouxe um grande contributo para a Arquidiocese de Pouso Alegre ser o que ela é nos dias atuais. "60 anos de arquidiocese, tempo de render graças a Deus, agradecer ao bom Deus pela vida da nossa igreja presente aqui em terras sul-mineiras, agradecer a Deus por tantas conquistas, pela caminhada evangelizadora, pelos trabalhos pastorais, onde muitas pessoas estiveram envolvidas. Nós já realizamos ao longo desse tempo 9 assembleias arquidiocesanas de pastoral e muitas pessoas doaram, entregaram, se esforçaram, acreditaram nesse trabalho evangelizador, principalmente os nossos arcebispos, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas. Claro que diante dessas assembleias surgiram também os planos de pastoral que norteou a caminhada evangelizadora da nossa igreja. Agora nós vivemos tempos novos. Estamos realizando o primeiro sínodo arquidiocesano. É uma continuidade da caminhada evangelizadora da nossa igreja. Queremos louvar, bendizer e agradecer a Deus por estas conquistas, pelos leigos, pelas pessoas envolvidas nos trabalhos, nas paróquias, nossos padres, nosso arcebispo Dom Magela, à frente de nossa arquidiocese, quantos conselhos, as comunidades, as paróquias, os setores em nossa arquidiocese. Louvado seja Deus, que você continue se empenhando, acreditando e lutando pela nossa igreja. Amém. A finalidade do Sínodo Arquidiocesano é justamente fortalecer a comunhão, a participação e a missão, isto é, favorecer uma verdadeira renovação da evangelização e da vida pastoral da nossa igreja de Pouso Alegre, à luz da palavra de Deus, de uma igreja em saída e também da realidade da qual vive e age a nossa igreja. Uma assembleia sinodal reúne os clérigos, os leigos, os consagrados da nossa arquidiocese junto com o bispo diocesano. Isso para o bem de toda a comunidade. É caminho, gente, de reflexão, é caminho de renovação, de planejamento, de programação, tudo isso feito em conjunto com a participação de todos. Depois, o processo teve que parar um tempo por causa da pandemia, mas no ano de 2022 ele é retomado com assembleias paroquiais, seguindo essas 4 etapas, né? A preparação espiritual, a etapa paroquial, depois setorial e, por último, a etapa arquidiocesana. A previsão do término e a conclusão do processo de sínodo na nossa arquidiocese é no ano de 2025. Rezemos para que o nosso sínodo arquidiocesano possa produzir muitos frutos de bênçãos e graças para a nossa igreja. Deste modo, experimentamos e testemunhamos que, através de pessoas, sinais e acontecimentos, Deus conduz seu povo e a nossa Arquidiocese de Pouso Alegre a realizar sua proposta de vida e vida plena para todos. Vida de comunhão fraterna e solidária, de serviço à pessoa humana, de proclamação do seu amor, de celebração da salvação que continuamente nos oferece em seu Filho Jesus, na força do Espírito. Parabéns, Arquidiocese de Pouso Alegre. Parabéns, povo de Deus, pelos 60 anos de existência, de trabalho em prol da pessoa humana, de evangelização nestas terras sul-mineiras. Continuemos nossa caminhada, firme como a árvore plantada à beira do rio, que dá fruto no tempo devido.